Olá, crianças! Feliz 2021! Essa é a nossa primeira aula deste novo ano. Você costuma fazer votos ou promessas para o ano novo? Eu gosto de fazer alvos no ano novo e eu quero propor um alvo bem especial para todos nós. Que nós possamos deixar a nossa vida ou a nossa luz brilhar por Jesus, como diz aqui em Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Minha pequena luz, eu vou fazer brilhar. Minha pequena luz, eu vou fazer brilhar onde quer que eu andar. Hei de a fazer brilhar, mesmo onde moro aqui. Hei de a fazer brilhar, mesmo onde moro aqui. Onde quer que eu morar. Se eu esconder a luz, não poderá brilhar. Se eu esconder a luz, não poderá brilhar. Onde quer que eu passar. Pondo bem alto a luz, eu a farei brilhar. Pondo bem alto a luz, eu a farei brilhar. Onde quer que eu me achar. Outro algo muito importante é que nós vivamos para a honra e glória de Deus. 1 Coríntios 10:31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quer comais ou quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Quer comais ou quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Sim, quer comais ou quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Ano novo traz oportunidades novas da gente viver uma vida melhor, né? Para a glória e a honra de Deus. A gente fica pensando, o que será que vai acontecer nesse ano novo? Eu espero que Deus traga muitas bênçãos na minha vida. Mas sabe, algumas pessoas ficam muito preocupadas, ficam pensando, o que será que vai acontecer de ruim nesse ano novo? Ano passado foi um ano difícil, né? O ano da pandemia. A gente começa esse ano com a esperança de que esse ano acabe essa pandemia. Temos esperança de acontecer coisas boas, né? Mas algumas pessoas, como eu falei, vivem se preocupando. Será que é isso que Deus quer para nós? Não. Nós aprendemos um versículo ano passado, Filipenses 4:6, que diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E um outro versículo, uma outra passagem que eu gosto muito, está aqui em Mateus capítulo 6, versículos 33 e 34. Diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Por que deixar que as ânsias do futuro perturbem hoje a paz do coração? O Pai que nutre os frágeis passarinhos garante a tua provisão, pois sabe não mudar e sempre
te ajuda. O Pai que nutre os frágeis passarinhos, garante a tua provisão. Hoje nós vamos aprender com a professora Cláudia sobre quando os discípulos estavam no mar. Olha só como as ondas estavam grandes, como o vento soprava, eles estão até descabelados. E de repente, opa, Jesus veio andando e acalmou o mar. Vamos aprender tudo sobre essa história maravilhosa hoje com a professora Cláudia. Mas antes dela chegar e nos contar a história, vamos cantar Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Com Cristo na nossa vida, vai tudo bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa o temporal. Então, neste ano de 2021, vamos procurar deixar a nossa luz brilhar por Jesus. Vamos procurar fazer tudo para a honra e glória de Deus. E vamos procurar não nos preocupar, não ficar ansiosos, mas confiar no nosso Deus. E agora vamos prestar bastante atenção na professora Cláudia. Olá, crianças! Estamos começando mais uma aula bíblica. Vamos ficar em pé e cantar com a professora. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. E nós vamos falar com Deus. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos por mais um dia de vida. Te agradecemos pelos teus cuidados, Senhor, pela tua bondade, porque o Senhor tem cuidado de nós todos os dias. Pedimos por cada aluno, suas famílias, Senhor, que o Senhor os proteja, dê saúde a cada um, supra as suas necessidades e nos abençoe nesse novo dia. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos falar o nosso versículo. Você já está conseguindo falar os dois versículos de cor? Vamos lá, se você já sabe, você não precisa nem olhar, né? Então vamos falar. João 14, 1 e 2. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. João 14, 1 e 2. Mais uma vez. João 14, 1 e 2.
Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Agora a última vez. João 14, 1 e 2. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. João 14, 1 e 2. Agora nós vamos cantar mais um corinho, que diz: na rocha firme o sábio construiu. Na rocha firme o sábio construiu, a sua casa ele construiu. Na rocha firme o sábio construiu, e a chuva já caiu. A chuva caiu e a água subiu. A chuva caiu e a água subiu. A chuva caiu e a água subiu, e a casa na rocha ficou. Na frouxa areia o nécio construiu, a sua casa ele construiu. Na frouxa areia o nécio construiu, e a chuva já caiu. A chuva caiu e a água subiu. A chuva caiu e a água subiu. A chuva caiu e a água subiu, e a casa na areia tombou. E você está firme na rocha que é Jesus? Quando nós estamos firmes em Jesus, pode vir a tempestade, a chuva, e nós vamos continuarmos firmes, porque nós confiamos em Jesus. Agora, o nécio construiu na areia, veio a chuva e a casa tombou. Então, quando nós não estamos firmados na rocha que é Jesus, quando vier as tempestades, os problemas, nós também vamos sucumbir. Agora nós vamos para a nossa história. Jesus, ele tinha terminado de fazer um grande milagre, que foi a multiplicação dos pães. Tinha sobrado, você lembra quantos cestos? 12 cestos sobraram, e Jesus pediu para que os discípulos levassem até o barco para levar aquele alimento embora, para não desperdiçar. E aí e Jesus falou que era para eles ir para outra margem, para o outro lado do mar, na região de Cafarnaum. E os discípulos obedeceram e entraram no barco para atravessar então o mar. E Jesus, enquanto isso, estava ali despedindo a multidão que não queria dispersar, queria fazer de Jesus o rei. Pensa bem, ter um rei que multiplica o pão, assim, ó, faltou comida, ele multiplica, seria bom, né? Mas Jesus queria ensinar aquela multidão que ele não veio a esse mundo para ser um rei. Ele veio para trazer salvação, para ser o salvador de todo aquele que crê no nome de Jesus. E aí, finalmente aquelas pessoas foram embora e Jesus então subiu ao monte para orar. Enquanto os discípulos atravessavam o mar, Jesus foi orar. A Bíblia não menciona o assunto da oração nesse dia. Em outras ocasiões, a Bíblia fala o que foi que Jesus falou com Deus Pai. Mas nesse dia a Bíblia não fala. Mas nós podemos tirar uma lição preciosa. Jesus sempre buscava Deus em oração. Estava sempre em comunhão, conversando com Deus. E nós também precisamos buscar a Deus em oração, falarmos com Deus. E aí, enquanto Jesus estava ali orando, falando com Deus, os seus discípulos começaram a ter um problema sério. Quando eles já tinham andado um bom tempo, porque o percurso de uma margem até a outra era aproximadamente de 5 a 6 quilômetros. E enquanto eles estavam já um bom tempo andando, começou então um vento forte, muito forte.
E aí as ondas começaram a ficar gigantescas e um vendaval, uma tempestade começou. E aí aqueles ventos e o mar agitado e as ondas muito altas estava balançando o barquinho e eles remando com força, mas o barquinho era jogado de um lado para o outro, assim, imagine só. Os discípulos estavam com medo, porque eles estavam temendo que o mar tragasse o barquinho e até eles sucumbissem ali no meio do mar. E eles estavam preocupados com aquela tempestade. Enquanto isso, Jesus estava lá orando. E Jesus sabia dos problemas que os discípulos estavam passando, porque Jesus, ele é Deus e ele sabe o que nós precisamos, ele sabe o que se passa na nossa vida quando nós estamos precisando de ajuda. E Jesus então terminou ali a sua oração com Deus, a conversa com Deus, e ele desceu o monte e ele foi para a margem do mar. Eu vou atrás dos discípulos, vocês estão precisando da minha ajuda. Mas não tinha nenhum barquinho ali para Jesus entrar e ir atrás dos discípulos. Como que ele ia fazer? Mas Jesus, que é Deus, que tem todo o poder, não precisava de um barquinho para ir atrás dos seus discípulos. Jesus começou a andar em cima das águas, aquele temporal, aquela tempestade, um vento fortíssimo, as ondas gigantescas e Jesus caminhando por cima. Era como se ele estivesse andando por cima de um vidro transparente, assim, ó, calmamente. E os discípulos que estavam lá no meio do mar, amedrontados, com medo de qualquer hora o barquinho não suportar e afundar, de repente eles viram aquela sombra vindo, porque já era noite. E eles viram aquela sombra vindo. De imediato eles não conheceram quem estava vindo na direção deles. Jamais imaginavam o que eles estavam vendo. Eles pensaram, será que é o anjo da morte que está vindo atrás de nós? É um fantasma! Começaram a gritar. E Jesus falou, não temas, sou eu. Que alívio! Os discípulos ficaram aliviados quando conheceram o que era Jesus, porque eles estavam morrendo de medo, achando que era um fantasma. E aí Jesus foi se aproximando. E Pedro ficou olhando a forma que Jesus estava andando ali por cima das águas, e ele pensou, se Jesus tem poder de andar em cima das águas, ele também tem poder para fazer com que eu vá até ele. E Jesus, se tu és realmente o Senhor, manda que eu vá até ti, andando também sobre as águas. E Jesus chamou ele. E Pedro, sentou na beirada do barco, colocou seu pé na água e foi. E ele estava andando por cima da água. E ele estava olhando para Jesus e andando por cima da água. Mas de repente, Pedro começou a olhar em volta. Ele começou a ver as ondas enormes, o vento, e olhou para baixo ali, aquela imensidão do mar profundo ali. Ele estava andando por cima das águas no mar. E se ele afundasse? Aí sabe o que aconteceu? Quando ele retirou os olhos de Jesus, a dúvida brotou no coração dele. E aí ele começou a afundar. Por quê? Porque ele deixou de confiar em Jesus e a fé dele ficou fraca. E aí ele começou a afundar em Jesus. E Jesus foi lá e pegou Pedro pela mão e falou para ele assim, Pedro, homem de pequena fé, por que duvidaste de mim? Homem de pequena fé, por que duvidaste de mim? E aí Jesus acudiu Pedro e os dois voltaram então para o barco e Jesus entrou ali. Quando Jesus entrou no barco, outro milagre aconteceu, porque primeiro é andando sobre as águas. Você já tentou andar sobre as águas? Eu nunca vi, somente Jesus andou sobre as águas e ajudou a Pedro também, né? Mas quando Jesus entrou no barco, outro milagre aconteceu. O mar ficou tranquilo.
tranquilo, calmo. O mar que estava num tormento, estava bem com as ondas enormes, estava agitado, agora estava muito tranquilo. E os discípulos ficaram maravilhados. E eles, quando viram aquilo, outro milagre acontecendo, eles glorificaram a Jesus e falaram: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Eles tinham participado de tantos milagres, tinham acabado de ver a multiplicação dos pães, agora tinha visto Jesus andando sobre as águas e agora Jesus acalmando a tempestade. Realmente, eles reconheceram: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Nós podemos aprender aqui, que na vida nós também temos problemas, assim como os discípulos estavam lá no meio daquela tempestade horrível. Com certeza deve ser muito difícil você estar no meio do mar, num barco pequeno e as ondas gigantes, problemas enormes, né? Na nossa vida também tem problemas, dificuldades. Mas quando nós estamos confiando em Jesus, com os nossos olhos fitos em Jesus, confiando que Ele pode nos ajudar, Ele vai nos ajudar. Nós estamos firmes na rocha. Mas quando nós duvidamos, deixamos a dúvida entrar no nosso coração, vamos fazer como Pedro. As ondas, vão encobrir, você vai afundar nos problemas. Que você possa sempre confiar em Jesus e não desviar os seus olhos de Jesus, não desviar para as coisas ao redor, para as coisas que chamam atenção, mas sempre estar, firme em Jesus com os olhos fitos. Você precisa ter uma grande fé, porque nós temos um grande Salvador. Que você possa lembrar disso. Vamos orar? Querido Deus eterno Pai, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra que registrou tantos milagres de Jesus. E hoje aprendemos, Senhor, Jesus andou sobre o mar como se fosse em cima de vidros, sem se importar com o vento, com a tempestade. Também nós aprendemos que Jesus, Ele pode acalmar a tempestade, Ele pode nos ajudar nas nossas necessidades, nos nossos problemas. Nos ajude a ter uma fé grande, a confiar sempre no Senhor e jamais desviar os nossos olhos de Cristo, Senhor. Mesmo que o mundo possa oferecer muitas coisas, mas que nós possamos sempre confiar em Ti e estarmos firmes em Ti. Abençoe cada criança que possa ter entendido a mensagem da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças.